Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Bom, nosso tema é um tema, que é bem complexo. Então, se a gente lembrar da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, que fala que as leis divinas estão escritas na consciência. Então, somos todos espíritos imperfeitos que habitamos um mundo de provas e expiações. Portanto, todos nós erramos. Então, Jesus, quando ele está lá, num lugar onde ele está pregando com umas pessoas, chega aquela mulher adúltera e ele fala, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, todos nós erramos. A Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que a raiz da culpa está na psicogênese do espírito. O que quer dizer isso? A culpa, ela não está só nessa existência, mas se essa existência é a nossa melhor versão, nós já erramos em muitas outras existências. E a dificuldade de nos perdoar é um caminho que às vezes nos leva a uma depressão. Então, se nessa reencarnação nós temos dificuldade de fazer o auto-perdão, imagine o que a gente não traz das outras vidas. Se a gente vê a história da humanidade, guerras, inquisição, muitas coisas ali que nós desencarnamos e aquele espírito ele fica se sentindo muito culpado pelas coisas que ele fez. E a gente desencarna e fica lá com aquele sentimento de culpa. Quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, ele fala da misericórdia que nós temos que ter para com o próximo, mas também para conosco mesmo. E quando ele fala assim, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ninguém consegue amar o próximo se não ama a si mesmo. Então, se aquela pessoa que ela não se perdoa, ela não consegue se amar. Então, quando a gente fala das emoções, nós temos as emoções básicas, que é alegria, tristeza, medo, raiva, ciúme, surpresa. Temos também as emoções secundárias, que são aprendidas. E a culpa é uma emoção secundária. Então, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, que é um resuminho da Joana, quando ela fala assim, conflitos existenciais, o livro, tá? É um resuminho. Então, ela fala o seguinte, a culpa possui duas faces. A culpa saudável, que é a consciência moral. Eu reconheço que eu fiz o erro, eu preciso trabalhar isso. Isso está muito ligado a um processo de autoconhecimento. Quando eu percebo que eu errei, a doutrina espírita fala muito da reforma íntima. Isabel tem 2 livros aqui de reforma íntima. Então eu reconheço que eu preciso melhorar. Mas eu não fico ali me culpando. Ai, meu Deus, eu errei, e agora, Isso é pecado, eu vou para o inferno. A doutrina espírita não tem isso. E tem também, então ela surge quando reconhecemos um erro e nos impulsiona a reparação, ao aprendizado e à transformação. E ela fala também da culpa patológica. Manifesta-se como autocondenação. E aí eu fico ali naquele processo que vai gerar ruminação, autopunição e dificuldade em perdoar a si mesmo. Em vez de promover o crescimento, aprisiona a pessoa ao passado. Ela ensina que ninguém evolui permanecendo preso ao remorso. Então, veja bem, essa culpa, quando ela não é trabalhada, ela leva a uma autopunição, a um autodesamor, e a gente fica se sentindo a pior das pessoas. Eu gosto muito da história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi um filósofo cristão. E antes dele se converter ao cristianismo, ele levava uma vida assim muito desregrada.
Então, o Santo Agostinho, ele é do século IV depois de Cristo, e ele nasceu em Tagaste. Santo Agostinho, ele era um africano. E aí ele foi mandado lá para Catargo, ele estudou retórica e ele foi ser orador do Império Romano. Porém, Santo Agostinho, ele levava uma vida muito desregrada, com noitadas e tinha amantes, uma série de coisas. E ele, assim, aquilo atormentava muito a alma dele. Eu não posso contar a história toda dele aqui, porque não dá, né? Mas ele vivia numa busca, ele foi para seitas do maniqueísmo, que acreditava em duas forças, do bem e do mal. Ele começou a estudar filosofia, uma série de coisas. E quando ele começa a escutar, né, que a Santa Mônica, mãe dele, era católica, né? Ele começa a escutar os sermões de Santo Ambrósio e ele percebe que Santo Ambrósio ele trazia muitos conceitos do Platão, né, do Plotino, do neoplatonismo. Ele começa a perceber que tem muita coisa linda ali envolvida. E no momento assim de muita angústia, que ele perde o melhor amigo, a mulher que ele amava, né, que era uma concubina, ela vai embora para deixar ele livre, porque ele era uma pessoa da alta sociedade, por ser um imperador, por ser orador do Império Romano, mas ele sente muita tristeza no seu coração pelas perdas afetivas que ele vai tendo. Mas também ele sente essa tristeza pela vida desregrada que ele tinha. E aí, num desses momentos, ele ouve uma voz, tome e lê, né? E aí ele abre ao acaso ali uma carta de Paulo, onde Paulo ele fala dos excessos da carne. E aí aquilo cai assim profundamente na sua psique, é onde ele começa esse processo de conversão. Veja bem, o Santo Agostinho é aquele santo que ele era, né, no dizer da Igreja Católica, o pecador que se transformou em santo. E aí nessa conversão dele, ele escreve um livro, Confissões. E é um livro muito lindo porque nos ensina a perceber que o auto-perdão não está ali ficar ali preso ao remorso, à culpa, não. Mas está na transformação moral que nós vamos fazer. E foi justamente a isso que ele faz nesse livro Confissões. E ele diz o seguinte, que antes dele se converter ao cristianismo, ele buscava a exterioridade, né? O que é isso? A exterioridade são as coisas mundanas, são as coisas do mundo. É o prazer da carne, é os apetites, né, da carne, do vinho, da comida, de uma série de coisas. E inclusive, quando ele era orador, como ele era, o que era um orador, né? Naquela época, uma pessoa ela tinha uma causa, ela contratava um bom orador para defendê-la. Isso nasceu da retórica, dos sofistas, lá da antiga Grécia. Então, são os sofistas eram os primeiros advogados, os primeiros professores. Então, o Santo Agostinho, ele fala que ele se arrependia de defender alguém que tinha culpa como inocente. Então, ele tinha uma carga muito grande de processos de culpa. Então, quando eu estava pensando no tema, eu pensei em trazer, porque o Santo Agostinho, ele se aproxima muito de nós todos, né? Que temos ali as nossas culpas diárias, culpas de outras vidas, e aí ele faz aquele movimento de transformação. Então, ele vai começar a estudar muito o Evangelho, ele vai, então, depois, quando ele entra para a igreja, ele vai se transformar depois no bispo de Hipona, né? E ele vai fazer da sua vida uma vida de doação. Ele vai, assim, todos os seus bens, ele vai ser, assim, utilizados para ajudar as pessoas carentes. Então, ele fez aquela transformação hercúlea daquele homem velho que se transforma num homem novo, como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele perseguiu os cristãos. E o que ele fez? Ele começou ali, né? Depois de que ele vê Jesus a caminho de Damasco,
ele faz também essa transformação hercúlea. Ele larga aquele caminho de perseguição e ele então começa um caminho de transformação. E é isso que a gente tem que pensar como recomeço. Não importa o que eu fiz no passado, mas não importa o que eu vou fazer agora, daqui para frente. Então, quando Jesus fala assim, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, que larga o caminho da perdição. Santo Agostinho, ele estava nesse caminho da perdição, que eram os prazeres da carne, mas ele se transforma agora, ele vai para o caminho estreito, que é o caminho da salvação. O que é a salvação? Salvo pela ação, gente. Não é Deus que salva, somos nós mesmos que nos salvamos. Então, diante de um erro, de alguma coisa que nós fizemos no passado, não vamos ficar presos à culpa. Porque a culpa, ela pede o quê? Ela pede aquele caminho de transformação. Ela pede responsabilidade de Joana, a responsabilidade de novos acertos. E não é que a gente vai acertar, porque nós somos imperfeitos. Nós ainda vamos cometer muitos erros, porque da nossa condição de espíritos imperfeitos. Então aqui, a Joana, ela nos diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ela fala uma coisa muito bonita aqui, ó. Então, olha, o verdadeiro progresso acontece quando o indivíduo reconhece a falha, então eu reconheço que eu falhei, repara o dano sempre que possível e aprende com a experiência e segue adiante. Será que sempre a gente pode reparar o erro? Nem sempre, né? Por quê? Porque às vezes a vida nos leva para outros caminhos que às vezes a gente não consegue reparar o erro que cometemos com outra pessoa. Mas nós podemos sim fazer, né, o bem no limite das nossas forças. E às vezes em outra reencarnação a gente pode reencontrar com essa pessoa e reparar de outra forma, através do amor. Não foi isso que Pedro disse? O amor cobre a multidão de pecados? Porque às vezes a pessoa desencarnou, às vezes a pessoa viajou, às vezes a pessoa não quer ver a gente nem de jeito nenhum na frente, né? Isso pode acontecer. Mas o bom de tudo isso, do auto-perdão, é a gente romper algemas, né? Conosco mesmo, dessa energia ruim que a gente fica guardando, da culpa. E também o fato de a gente perdoar o outro, porque o perdão liberta e o ódio, a vingança, escraviza. E a Joana diz o seguinte, os impulsos primitivos do ego, os valores éticos e espirituais da consciência, o desejo da felicidade e as limitações humanas, esses conflitos podem levar a um vazio existencial, ansiedade diante da vida e medo da morte. Por que a questão do medo da morte? Porque a culpa, ela é um sentimento que aprisiona o espírito. Tem muita gente que tem medo de morrer por conta da culpa. Nossa, mas eu fiz isso aqui tão grave. Como é que vai ser? Será que depois que eu morrer, né, a gente fala desencarnar, eu vou para o inferno? Deus é amor. Deus, ele não tem necessidade de ficar punindo. O que Deus quer? A nossa conversão para o bem. Como coloca lá o Kardec, na primeira página do livro Céu e Inferno, que é um ensinamento de Ezequiel, que diz o seguinte, por mim mesmo eu juro, diz o Senhor meu Deus, que eu não quero a condenação do ímpio, e sim que ele se converta e viva. Deus quer a nossa conversão para o bem. Então Deus quer a nossa o quê? Que nós possamos fazer esse caminho de libertação de nós mesmos, da culpa, e o trabalho no bem. Então, quanto mais eu trabalho no bem, melhor, porque assim eu estou saindo daquela situação lá de vitimismo de mim mesmo, né, da autocondenação, de me achar a pior pessoa do mundo. E às vezes eu fico nesse processo que pode levar a uma depressão, a uma ansiedade. E a Joana diz que muitas pessoas reencarnam
com processos depressivos por conta da culpa, por conta que a pessoa não se perdoa em outras vidas. Então, esse caminho do auto-perdão, ele é fundamental para o nosso crescimento. Então, a consciência de que eu errei, tudo bem, eu errei. Só que hoje eu conheço coisas que no passado eu não conhecia. Hoje eu tenho conhecimento, aprendi muitas coisas. O que eu posso fazer de melhor hoje? Antigamente eu fazia coisas que eu pensava que eu estava certa. A gente sempre tem essa coisa, né? Esse movimento, mecanismo de defesa do ego, de projeção, você é isso, você é aquilo. E está sempre ali achando que nós somos os certos e o resto do mundo é errado. Então, quando eu começo a perceber, pá, o outro às vezes está certo também. E por que eu agi dessa forma com essa pessoa? Por que eu fui arrogante, eu prejudiquei essa pessoa? Porque eu fui muito ignorante. Mas hoje eu tenho consciência que eu não tenho a verdade, né? A verdade está muito longe ainda da nossa concepção de verdade. A verdade é uma só, né? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o despertar da consciência para a autoiluminação, para o caminho de ascensão espiritual. Eu compreendendo que eu sou um espírito imortal, a caminho da luz, eu errei, vou errar, mas esse processo é um processo que eu vou aprendendo a errar menos cada vez que eu vou evoluindo para melhor. É um caminho de ascensão espiritual, é aos poucos, né? Porque a evolução, ela não dá saltos. Por isso que quando Jesus fala, né, a questão do amar ao próximo como a mim mesmo, e o amar a mim mesmo é reconhecer que eu erro, é o auto-perdão, é a autoaceitação e é fazer o melhor no meu dia a dia. Então, o Santo Agostinho, quando ele falava lá do caminho da exterioridade, né, que ele estava sempre na exterioridade, buscando as coisas do mundo, né, os prazeres, todo tipo de prazer da carne. E aí, quando ele faz a sua conversão, ele vai para o caminho da interioridade. No caminho da interioridade, aonde ele encontrou Deus, onde ele encontrou Jesus, onde ele fala assim, eu sempre buscava o amor. Olha que importante isso. Eu sempre buscava amor, mas eu buscava amor nas coisas mundanas, nas coisas do mundo. E agora, quando ele vai para a interioridade, ele começa a buscar o amor na alma, naquilo que alivia a sua alma, naquilo que ele trabalha as suas imperfeições, não se culpando, mas entendendo que ele estava naquela porta estreita e agora o caminho dele é a porta, ele estava naquela porta larga, agora o caminho dele é da porta estreita, que é o caminho da renúncia aos prazeres da carne, que levam ao sofrimento. Porque quando a gente se desvia do verdadeiro propósito da nossa iluminação, o que é a nossa iluminação? É buscar a interioridade. É lembrar que a porta larga é o convite para as coisas mundanas do mundo. É que o Platão fala lá no mundo das ideias, né? Ele fala o mundo das ideias é o verdadeiro mundo espiritual. Mas ele fala do mito da caverna. O que é o mito da caverna? A caverna é a terra, as imperfeições terrenas, é o mundo ilusório. E o Santo Agostinho, como ele estudou muito Platão, ele percebeu que esse mundo ilusório é a terra, esse mundo das aparências. Esse mundo a gente busca o quê? Só a satisfação dos prazeres carnais. Só que isso, não só a satisfação dos prazeres carnais, mas aquela posição que ele tinha de orador, né, de aquela pessoa ali da alta sociedade romana, frequentava, né, a elite romana, e para ele aquilo era glória, mas aquilo não trazia felicidade para sua alma. E ele sentiu uma culpa interna. Por isso que ele estava procurando a exterioridade. Quando ele tem essa conversão, ele vai procurar a interioridade. Aí ele começa a se desfazer
dessa posição de homem que procurava os primeiros destaques. Ele vai para a interioridade, onde ele começa a reconhecer que ele precisa fazer esse trabalho interno de autoiluminação, de auto-perdão. E assim também na nossa vida. Vamos nos perdoar por qualquer coisa que fizemos, mas com a proposta da renovação mental, com a proposta de analisar e fazer ali aquela proposta de ressignificação. Ressignificação dos atos que nós cometemos. Então, tentar reparar, porque só ficar na culpa, o que vai acontecer? Desencarnamos com a culpa, com a energia super baixa, e quando nós fazemos esse processo, nós aí ficamos aquele espírito que vai ficar perambulando por aí, cheio de culpa, mas quando nós fazemos essa conversão, entender que sim, eu me perdoo, mas eu vou procurar fazer o meu melhor daqui para frente, trabalhar no bem, trabalhar como voluntário, ser bom diariamente, na família, com os amigos, no trabalho, fazer o bem no limite das nossas forças. É isso que Jesus quer de nós. Jesus não condenou ninguém. Quando ele curava alguém, algumas pessoas ele falava assim: perdoados estão teus pecados, mas vá e não peques mais. Por que aquela pessoa adoeceu? A culpa da consciência levou a um adoecimento. Joana fala muito isso, da psicogênese da culpa. Nós adoecemos por conta da culpa, porque é um fardo muito pesado, porque as leis divinas estão inscritas na consciência. Então, se eu erro, fica ali na consciência. Muitas vezes as pessoas não sabem do nosso erro, mas a nossa consciência fala: você fez. Então nós temos que nos libertar dessa culpa e entender o seguinte: eu acolho aquilo que eu fiz, mas eu vou me perdoar porque eu sou um espírito imperfeito, com a proposta do quê? De fazer o meu melhor a cada dia. Então, muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada.